Cara, ali no Grêmio eu me identifiquei muito com a cidade. Eu ia te falar isso, cara. sabe, Tu tinha tudo pra ser assim, ó, um ídolo, velho. Não! O que foi? O quê? Cara me imitando o Luxo, ô professor. Tu acha que teve uma briga de ego do Renato com o Zé? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Teve? Absoluto. Quem sofreu foi o time. Tu deu de mão aberta, né? Mão aberta. Ele nem entendeu nada. Então, assim, são coisas de vestiário que acontecem e ninguém sabe. Me deu uma comida de rabo, me deu-lhe me chamou na salinha dele. Você foi uma merda. Tem a camisa do Messi até hoje lá em casa, que eu guardei, tá lá. Já mostrou pros teus filhos isso? Porque todo dia. Chegou um momento que todo mundo via. O Zé sem jogar e a gente jogando com 3 volantes. Que, nossa, eu falei, vai dar merda, isso aí vai dar problema. Bora seguir a resenha lá? Vambora. Vamos lá. Como é que tá? Bem? Bem? Tudo bem, graças a Deus. Te levar pra dar uma volta em Vamos Porto embora. Alegre. Com certeza, vambora. Tu quer ver o quê? Pôr do sol, mulher? Pôr do sol é melhor. Não quer te incomodar? Mulher pô? já tem a minha. Como é que tu veio pra cá de novo, cara? Vim visitar o Leandrinho, né? Meu Leandrinho? parceiro. Leandrinho, que aqui eles esposa chamam de dele. Leandrinho CNH, viu? CNH. Ele chama de Eu CNH. lembro, eu tava aí nesse BO dele aí. Tu foi o pai pra ele, né? Ajudou esse um rapaz, amigo, né? um amigo. Leandrinho, quando eu cheguei aí, era isso aí. Depois, hoje tá pregando, tá tocando violão, teclado lá na igreja, tá firme. Ele e a esposa, eu vim visitar ela. Tu prega também, né? Prego. Agora eu tô vivendo essa nova fase aí, de ministrar a palavra e dar palestra, né, para alguns meninos da base lá do Rio e conversar com eles, né, porque é uma vida muito ilusória, cara. E que a galera acha que o assim, futebol né? passa rápido. Muito eu rápido, já tô aí cara. na finaleira, então passa bem rápido. Tem que saber aproveitar. O que tu faz hoje? Tu encerrou carreira? O que tu faz? Então, eu encerrei carreira não, mas eu rescindi o contrato com o Vasco. Tá. 4 ou 5 meses atrás, e me apareceram algumas coisas que pra mim não valeria muito a pena, né? Porque assim, acho que depois da carreira que eu tive, graças a Deus, jogando em time grande somente. A tua carreira foi gigante, velho. Então, e agora no final apareceu algumas coisas que eu coloquei na balança, minha família já tá no Rio, eu falei, não vale a pena, vou me estressar muito, e enfim. Então eu acabei optando por ficar no Rio com minha família e não aceitar essas propostas de segunda divisão de alguns clubes e tal. E eu falei, então agora é melhor parar, porque não queria continuar jogando, mas em alto nível, já que não tem oportunidade, porque o futebol ele vai afunilando, né? Eu não joguei no Vasco, acabei não jogando, então eu falei, então é melhor deixar por aqui mesmo, já estou satisfeito. Mas eu não anunciei nada ainda, mas provavelmente em breve eu devo anunciar aí e agradecer ao futebol por tudo. Então eu tô sem jogar. Tá. E tu tá fazendo trabalho com base, o que tu já projeta pro futuro? Então, eu terminei meu curso de gestão de futebol da CBF. Eu tive na Turquia agora também um tempo atrás para visitar. Lá tu é rei, meu. Então, aí chegando lá, cara, pintou a oportunidade de virar auxiliar do treinador do Besiktas, que a gente foi campeão lá em 2020, 2021, de tudo. E ele conhecendo meu caráter e tudo mais, ele falou, cara, fica comigo aqui. Desculpa, quem é o treinador lá? O Sergen Altinha, um turco. Tá. E ele falou, fica aqui comigo, tá, meu auxiliar, o Murat já tá treinando em outro time e tal. Aí eu coloquei na balança também com a minha esposa, falei, Dani, ser auxiliar de treinador assim, tirar as crianças do colégio do Rio, apesar de uma oportunidade gigantesca, né, já começar num clube igual o Besiktas lá. Eu falei, olha, pedi o clube uma segurança, o clube não conseguiu me dar, falou, não, você vai ser auxiliar dele e tal, se ele for embora, você vai junto. Falei, então, muito obrigado. Não vai rolar. Não vai rolar. Mas é algo que eu projeto pra frente, né, mas eu quero aproveitar um pouco a família, eu tô com um projeto lá no Rio, montar meu instituto, uma igreja, então a gente está bem focado nisso agora. E enquanto isso, eu estou dando palestra em clubes menores lá do Rio, como América, Barra Mansa, até no Arouca, onde meu filho joga, para poder instruir os jovens, os pais, que tá uma loucura, cara. Eu sou pai agora de 3 atletas lá que jogam, então eu vou para os jogos, os pais estão enlouquecendo. Os teus 3 jogam? Jogam. Na verdade, os 4 vão jogar, porque o menininho, o pequeno, tem 3 anos, mas já chuta igual um cavalo. Então eu fico vendo jogos, os pais vão mas estão enlouquecidos, brigando, xingando o filho dos outros. E aí eu tô fazendo essas coisas para tentar ajudar de alguma forma, tanto os filhos quanto os pais, né? Cara, deixa eu falar um pouco da tua passagem pelo Grêmio, né? Porque Bora. Foi uma passagem exitosa, cara. Tu chega aqui em 2012, tu ainda pega o saudoso Caio Júnior, né? Sim, que nos deixou naquele acidente com ele, trágico, um joguinho. Aí depois na sequência vem o Lucha, e eu lembro, Souza, das tuas entrevistas, o teu 2012 foi espetacular, velho, fez 60 partidas. Cara, eu ouso dizer que pra mim, a minha passagem 2 anos no Grêmio foi bem melhor que a do São Paulo. Só que a do São Paulo, eu tava lá em São Paulo e eu senti isso. Vitrine maior? 5 meses, 6 meses eu fui convocado pra seleção, mas aqui no Grêmio pra mim foi uma passagem maravilhosa. Eu lembro que em 2012, quando tu tava fechando a temporada, eu dizia, olha, foi a melhor temporada da minha carreira. Com certeza. Cara, tu tava voando naquele Grêmio, Muito bem.
tava voando, cara. E era um Grêmio ali com o Lucha que encaixou. O Grêmio foi terceiro do Brasileiro, conseguiu vaga na Libertadores. Tinha tudo pra fazer um 2013, assim, sensacional. Né? Pô, e era um timaço, né, cara? E melhorou. E pra 13 melhorou, né? Melhorou. Pra 13 melhorou. Futebol não é, como diz o Luxemburgo, não é ciência exata. O que tinha aquele Grêmio de 2012 ali, cara? Ah, cara, de 2012 acabou tendo uma conexão muito, muito forte, assim. Eu acho que os atletas que o Grêmio investiu deu muito certo. Tanto eu, quanto o Elano, que chegou. Zé Roberto, que chegou, todo mundo meio que... Assim, o Elano já tava meio que indo pro final da carreira. O Zé Roberto tava... Todo mundo achou que já era o último ano dele, com 37 anos. E começou da liga, jogou eu, Fernando, Zé e Elano de meio. Isso. Na frente o Moreno e o Kleber. Então foi um time que deu certo, mas acabou em 2013 trazendo alguns atletas, até muito bons também, mas que não deram a liga que deu em 2012, sabe? Então a gente acabou sofrendo um pouco já ali na Libertadores, o próprio Cris, um grande zagueiro, mas chegou aqui não foi feliz. E falhou muito. Então, foi um erro assim, atrás do outro. Vargas, que pô, pra mim é um excelente jogador, fracassou. Foi até bem, mas não foi o que todo mundo esperava. Aí veio o André Santos também na lateral esquerda, substituindo ali o Telles e tal. Mas acabou não vingando tanto, porque pô, a equipe era sensacional. Porque tu olha no papel, era um baita time, cara. Baita time. Era um baita time. Aí o Grêmio cai naquela Libertadores pro Santa Fé. Santa Fé, brincadeira. Libertadores, né, de 2003, que o Galo ganhou lá na final contra o Olímpia. Mas dava ter ido mais longe, né? O Grêmio dava ter ido mais longe, muito véio. mais. Aquele joguinho lá no Santa Fé me deixou com muita raiva. É engraçado, foi o Lelão, meu parceiro, o Erler, era irmãozão, mas foi o único jogo que eu apelei com ele no vestiário. E é tão engraçado que a gente meio que brigou assim, porque o atacante Santa Fé falou que ia deitar, no nosso time. Eu falei, tá maluco, esses caras aí, ganhamos aqui com menos um deles, se eu não me engano. Fizemos 1-0, alguma coisa assim, ou empatamos um jogo. E lá, ele falou que ia deitar. Eu falei, não vai deitar na gente e tal. Chegou lá, ele fez um gol. Nossa, eu fiquei muito puto. No vestiário, eu apelei com todo mundo e tal, assim. Mas ficou de boa, porque depois a gente se resolvia e tal. Mas foi um jogo que realmente a gente podia ter avançado facilmente. O que tu, nessa tua passagem de 2012 ali, e 13 também, o que tu conseguiu absorver, cara? Pô, de caras como o Zé Roberto, Elano, o próprio Moreno, o Barcos, o Gladiador... Cara, tu tinha caras de liderança ali, velho. É engraçado que tem amizades que a gente leva pra vida, né? Ali no Grêmio, eu consegui ter algumas amizades, além do normal. Porque assim, o Elano é meu amigo, o Kleber, Gladiador mesmo, meu amigo. A gente fez alguns programas lá no SBT agora com o Menja e tudo mais. Mas o Zé Roberto, cara, o Leandrinho, né? Esse louco aqui. O Marcelo Groy, o Erley. Cara, foram caras que eu levo pra minha vida até hoje, porque a gente vive em conexão. O Zé me chamou ano passado pra ir no aniversário dele de 50 anos lá, foi um prazer. Pediu pra que eu orasse por ele. A festa tinha os caras do Palmeiras, todo presidente, o Nobre lá, a galera e tal, ele pediu pra orar. Então, assim, ele também me vê como um grande amigo. Então, aqui no Grêmio foi o único clube que eu consegui levar 4 pessoas assim que eu levo como amigo mesmo pro futebol, porque no futebol você conhece muita gente. Você acaba se envolvendo com muita gente, mas amigos mesmo, você acaba tendo poucos porque é uma competitividade, cada um vai para um canto, tem aquela coisa do ego. Mas só que aqui no Grêmio eu consegui fazer 4 amigos que, assim, que eu tenho certeza que eu vou levar pra minha vida toda. E tu tinha um cara de resenha nesse vestiário que era o Pará, né? Ah, o Pará. Esse Pará não existe, cara. Esse cara aí, vou te falar, esse Marcos Rogério aí era sensacional, esse cara. Não tinha como não gostar dele, cara. Ele é um cara sensacional. Cara, eu tive com ele lá no Rio, quando ele tava no Flamengo também, ele é um menino muito bom também. E o que tinha de resenha no vestiário, tinha Pará, era brincadeira, né, mano? Como é que era chegar no vestiário com o Pará, velho? Não, era resenha. Aí daqui a pouco me junta Anderson Pico junto. Meu Deus. Tá aí. Cadê ele? Tá aí, mano. Tá trabalhando com o jogador. Boa. Tá trabalhando com o jogador. Esse negão é muito engraçado. Quer saber o tamanho que ele tá? Já era grande, você imagina. Mano, ele tá um armário 3 portas, mano. Esse aí, cara, mas era impressionante, cara. Assim, o Luxemburgo abraçou ele legal, sabe? Levou pro Flamengo, pô. Deu uma nova oportunidade pra ele aqui, né? É. Depois levou ele pro Flamengo e assim, eu vou te falar, cara, o Anderson era um desperdício, porque era um cara, assim, com a qualidade... Tinha técnica, né? Muito apurado. Tinha técnica, muito cara. Bom mesmo, muito bom. Eu lembro uma vez, cara, o Grêmio foi jogar com o Flamengo fora, lá em Brasília. Tinha muito jogo. Parazinho fez o gol, cara. Eu lembro. Nunca fazia gol, cara. E meteu um gol e falou, eu sou goleador. Eu sou goleador, cara. O que tu aprendeu com o Lucha?
Pra mim, o Lucha foi um dos meus melhores treinadores que eu tive. Me ensinou muita coisa, inclusive ele no treino, ele ficava louco, eu dava muita bola de primeira, né? A bola chegava, ele não gostava. Só que foi sempre, meu futebol foi sempre muito... Jogar às vezes de primeira, ele não gostava, parava o treino, apitava. Tu tinha recurso, né, pai? Tu tinha volante recurso, tem que dar 2 toques. Não, se você erra essa bola aqui de primeira... Aí parava o treino e tal, me ensinava posicionamento de corpo. E foi o treinador que me chamou. Foi o treinador que, no Pacaembu, eu lembro até hoje, 3-1. Com 20 minutos estava 2-0 Corinthians. Eu entreguei uma bola, a outra eu falei, assim, com 27 minutos ele me tirou do jogo. Do primeiro tempo? Do primeiro tempo. Aí chegou aqui e me deu uma comida de rabo, me deu-lhe me chamou na salinha dele, me pegou firme ali, falou, tal. O que aconteceu, cara? No final de semana e tal. Eu falei, foi mal, professor. Mal não, você foi uma merda. Ele falou. Mal? Você foi uma merda. Cara, aí começou a me dar, cara, você é jogador de nível de seleção, você não pode tá tão desligado assim, tal. E realmente, cara, ele falava coisas que nem muita gente falava e me ajudou depois ali, eu cresci muito de novo. Então foi um treinador que me ensinou muito, eu tenho muito respeito por ele, porque de fato ele fazia jus ao nome dele de vencedor, ele sempre foi muito vencedor. Tava já assim no final da sua carreira de auge de futebol, mas me ajudou muito a ser um melhor atleta, sabe? Mais concentrado, mais... Sim. Filtrado. Tu acha que ele deveria ter continuado? Eu acho que sim. Futebol é complicado, né, cara? Só sobra sempre pro treinador. E nosso time depois acabou sendo o segundo colocado no Campeonato Brasileiro com o Renato. Uhum. Só que eu acho que se ele tivesse ficado, ele já conhecia o grupo. Porque aquele elenco que ele mesmo montou Foi ele que montou, né? em 2013, não deu certo, mas ele conhecia os atletas, entendeu? Uhum. Conhecia a galera, então ele mesmo ia ter esse feeling de, essa galera que eu trouxe não ia estar ajudando, ele ia fazer as trocas ali. Mas futebol, como eu falei, isso vai sobrar sempre pro treinador, porque é muito mais fácil tirar ele do que os 22, né? Sem dúvida. Em seguida a gente volta para esse episódio espetacular com o Souza. Agora é hora do Quiz do Gambita. Pô, Souza jogou no Grêmio 2012 e 2013, o quiz tem que ser temático 2012 e 2013. Em 22 de fevereiro de 2012, o Grêmio venceu o Grenal no Beira-Rio por 2-1. Quem fez os gols do Grêmio? Marcelo Moreno e Douglas Grolli, Léo Gago e Kleber Gladiador, Marco Antônio e Kleber Gladiador ou Léo Gago e Marcelo Moreno? Em seguida, eu trago a resposta para vocês. Mas antes eu quero trazer um recado aqui da KTO. Tu já faz parte do clube KTO? Não faz ainda? A nova promoção Gira e Ganhe tá imperdível. Apostou R$5 em qualquer jogo do cassino, tu já garante 50 giros grátis no Touro Sortudo. É a chance perfeita para se divertir e testar a sorte com valor democrático. É só clicar em Aceito Participar, fazer a tua aposta e boa diversão. Lembrando, hein? Jogue com responsabilidade, um site para maiores de 18 anos. E aí, matou o quiz do Gambita? Grenal 2-1, Beira-Rio, vitória do Grêmio, quem fez os gols? Léo Gago e Kleber Gladiador. Bora de mais um quiz do Gambita aqui. Isso é difícil, hein? Tá vendo a foto? Quem é esse jogador que tá comemorando com Kleber Gladiador? Quem é esse jogador aí? Marcelo Moreno, Marco Antônio, Bertolho ou Elano? Seguida eu trago a resposta. Agora eu quero falar da troca rápida. Pensou pneu, pensou troca rápida. Pensou pneu, pensou troca rápida. A troca rápida, além de ser o maior revendedor de pneus usados do sul do país, ela tem uma série de serviços à tua disposição. Troca de óleo, freio, suspensão, balanceamento, geometria, tudo tu encontra ali na troca rápida. Que fica onde? Ceará, quase esquina Sertório, coladinho ali na Bomboneira. Chega lá e se falar que chegou pelo Gambita, tem 20% off na troca dos teus 4 pneus, é troca rápida. Quem é o jogador? Bertolho, o argentino, o queridinho da torcida do Grêmio, mas que no Grêmio não deu muito certo. Bora voltar pro episódio com o Souza, que tá demais. E aí vem o Renato, né, cara? E aí vem o Renato para substituir o Lucha. E é isso. Cara, o Renato, assim, eu falei deles um tempo atrás. Eu trabalhei muito com o Renato também, um ano, mas zero trabalho. Zero. Resenha. Resenha. É complicado você falar de alguém que já venceu tudo, né, cara? O Renato já foi campeão aqui no Grêmio, o respeito dele é gigante aqui no Sul, por tudo que ele já fez na carreira dele, tanto como atleta quanto treinador. Só que eu falei de uma experiência minha, que eu não gostava tanto, porque eu sempre gostei muito de treinar, de tática, dessas coisas assim, não tinha muito. Então eu falei muito em cima disso. Só que é difícil você ir contra alguns números, né? O cara venceu a Libertadores aqui, Copa do Brasil também, ele chegou a vencer
É um cara que eu acredito muito que ele é muito eficiente para esse estilo curto. Copa, é um cara copeiro, sabe? Que competição curta. Ele consegue lá motivar os atletas, né? É o cara da resenha, consegue trazer os atletas mais experientes para perto dele e na conversa, na resenha vai, enfim, fomentando um time ali. Mas é o que eu falava, eu nunca ganhei o Campeonato Brasileiro. Eu sempre quis ganhar o Campeonato Brasileiro porque é um campeonato de ponto corrido, é longo e que você, cara, tem que ser bom para vencer. Perfeito. Você tem que manter uma constância, você tem que ter um elenco, você tem que ter um treinador que é constante. E eu falava que dificilmente ele venceria um brasileiro por falta dessa constância dos treinos, que eu não achava que seria suficiente para manter uma temporada inteira. Mas em relação à Copa e tudo mais, o cara é sensacional, tem títulos maravilhosos. E eu falei muito em cima disso, entendeu? Sim. Só que, igual eu falei, no Brasileiro lá a gente acabou tendo uma campanha até boa nesse ano de 2013 com ele, logo depois ele foi pro Fluminense, mas é um treinador que, se ele for perguntar dos jogadores, eu vou estar lá em último. Jogadores que você trabalhando, ele vai te devolver. Nem existo pra ele, mas me perguntaram, então eu falei, mediante aquilo que eu... Tá, mas ele não dava treino? Dava treino, não era quem dava mais treino pra ele era o auxiliar. Gabeira? Isso, mas não tinha muita tática, era aquela coisa, tinha um treino 11 contra 11 e tal, e metia um rachão, ele mesmo jogava, mas não tinha muita história, as conversas. Ele fez umas paradas que, nossa, eu falei, vai dar merda, isso aí vai dar problema. Logo quando ele chegou, ele tinha não mexia em celular, essas coisas assim. Só que ele começou a fazer uns vídeos que deu problema, não teve como, deu BO, e aí ele mesmo parou, ele sentiu e falou, não vai dar certo com esses caras aqui, porque tinha jogador como Elano. É um cara que ele batia de frente com algumas coisas que ele não concordava. Perfeito. Não é um cara que, vou ficar quieto e tal. O Barcos também tinha personalidade forte, alguns atletas. Então ele tinha um vídeo de acabar o jogo, no dia seguinte fazer um vídeo pra mostrar os erros. E parava, pá, isso aqui, rapaz. Só cobra criada. Oh, meu, não deu certo. Era ele falar e o Elano, não, mas isso aí você tá falando agora, com o vídeo parado, lá na hora. E aí começava, e eu ficava, meu Deus, vai dar problema. E não deu outro. Durou um mês desse vídeo aí, depois ele cancelou, abortou, porque não ia dar certo, não tinha como. E os caras questionavam? Questionavam. Todo jogador já experiente, jogador com bagagem e tal, então os caras questionavam, então, pra não ficar o mal-estar, acabou tirando e ficou assim mesmo. Tu acha que teve uma briga de ego do Renato com o Zé? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Teve? Absoluto. E assim, quem sofreu foi o time, porque a gente até foi bem, porém a gente poderia ter ido um pouco melhor. Ele ter tirado o Zé do time durante um bom tempo, não ter colocado ele, a torcida mesmo já começou, assim, no início o Renato sempre foi ídolo aqui, né? Então apoiavam ele pela decisão dele, era o treinador e tal, mas chegou um momento que todo mundo via o Zé sem jogar e a gente jogando com 3 volantes e faltando criação, às vezes empatando o jogo na arena com 0-0, ele não botava o Zé. Então, sem sombra de dúvida, ele... Porque o Zé era um cara amado por todos. Sim. Não tem como você não gostar do Zé. Não tem como. Então, teve um problema com o Zé já no início, de que a gente fazia reuniões lá no hotel, às vezes pregava eu, às vezes pregava o Zé. Juntava os atletas. E o Elano, que é católico, ia. O Barcos ia, católico também. Então, a oração era para cara, vamos orar pela nossa família, para a gente também não ter nenhum acidente no jogo e tal, porque era antes da gente ir pro jogo. Então quando ele chegou, ele cancelou, porque ele achava que o Zé era o líder da oração, né? Então ele cancelou a oração e falou, não, que não quero isso. Aí fez uma reunião para cancelar isso e tal. Eu tomei as dores, eu era novinho, mas eu também não deixava as coisas assim. Quando falava então desse negócio assim, de pegar no pé do Zé por causa do evangelho e tal. Aí quando ele fez reunião para falar que não ia ter mais, eu falei, deixa eu falar uma coisa, quem faz as reuniões sou eu, vou te respeitar porque você é o treinador, você não quer que faça mais, a gente não vai fazer. Porém, você fica falando aí que não é justo vocês fazerem porque tem outras religiões e se eu deixar todo mundo vai ser um bagunço. A gente não fala de religião lá, né? O Elano, o Barcos, tudo é católico, vão lá, fazem oração com a gente. Se tiver outras pessoas de religião, pode ir também, que não tem problema nenhum, a gente não fala de religião. Mas você quer terminar, porque ele queria de alguma forma atingir o Zé. Sim. E começou ali os problemas. Então depois ele começou a pegar no pé do Zé e tal. O Zé, querendo ou não, já tinha um nome, uma história, jogou Copa do Mundo e pá. E ele sempre gostou de ser o centro das atenções. Então eu acredito muito que atrapalhou muito o nosso elenco naquele momento essa briga de ego dele com o Zé Roberto. Mas como que o Zé reagiu? Caladinho. O Zé sempre foi um macaco velho. Não, trabalhava mais que todo mundo, calado na dele. Acabava os jogos, ele dava até... Não jogava, ele dava os piques depois do jogo. Assim, então é um cara que não tem um ar para falar do Zé, porque ele sempre foi um cara muito profissional.
E outro, nunca falou disso. Nunca abriu a boca pra... Nunca, né? Nunca abriu a boca pra falar disso. Eu que sou bocudo mesmo, tô aqui falando. É que tu te incomodou, pô. Mas me incomodava Claro, muito. Eu sou um cara... incomodou. Que tudo é personalidade, né, cara? E minha personalidade não gostava muito dessas injustiças, assim. E quando tu fala de, é muita resenha, o que é resenha do treinador com o grupo? É mais o quê? É futevôlei? É, falar de coisa... vou te dar um DVD pra você assistir. E eu jogava mais, eu era isso, eu era aquilo e tal. E aí o jogador gosta, sabe, dessa conversa, essa resenha, da brincadeira e tal. Por isso que, de alguma forma, ele conseguia levar muitos atletas para estar perto dele e ganhava os caras para os caras correr para ele dentro de campo e tal. Mas é o que eu tô te falando, você pegar uma equipe muito bem montada, taticamente e com bons jogadores, só isso não resolve, sabe? Eu digo a longo prazo, mas você vê aquele ano foi 2018, se eu não me engano, que eles ganharam, foi que ano a Libertadores? 17. Cara, o time tava com o Luan Prime, o Arthur Prime, Marcelo Groy, que meu irmão... Jeromel e Kahneman, uma dupla de zaga. Então, assim, sabe, tem coisas que você tem que olhar pro elenco também, que não é só falar o treinador e tal. O elenco era maravilhoso e ele acertou em algumas mãos, assim, você vê que ele recuperou o Cícero, né? Cícero. O Jael. O Cortez também. Cortez, né? Alguns atletas que ele conseguiu. Ele tinha também essa coisa de abraçar alguns caras que tava meio que esquecido aí pelo cenário brasileiro e dava certo. Então, tem o seu lado bom, mas é o que eu tô falando. Pra mim, eu sempre fui um cara que gostei muito de trabalhar e eu gostava de chegar no jogo sabendo tudo que eu ia fazer e muitas das vezes não acontecia. Então, a gente ganhava pela qualidade. Perfeito. Pesou pra tua não continuidade? Porque ele também não continua pra 14. Não continua. E vem o Anderson. O Anderson, que eu achei o trabalho... É engraçado. Aí você vê que futebol é complicado, cara. Porque o Anderson, eu gostava demais dos treinos dele, porque eu fiz a pré-temporada toda com o Grêmio, só depois eu fui pro São Paulo. Isso. Eu tinha certeza que o Grêmio ia fazer uma temporada boa. Só que assim, saíram alguns jogadores, comigo também, eu também saí, e acabou que não conseguiu colocar em prática aquilo que eu achava que colocaria, porque os treinos do Anderson eram um treino que valeria a pena, sabe? Só que foi um treinador que não despontou. Então é o que eu falo, cara, o futebol não tem uma ciência exata aí. Tem uma coisa que certamente tu já percebeu, mas eu não sei se tu dá o devido tamanho a isso, que é o seguinte: tu é um dos raros jogadores que jogou pelo Grêmio, no Olímpico e na Arena. Isso. Eu falei isso com o Leandro. Cara, Leandro, um dos cara, raros, velho. Eu tive o privilégio, cara, de jogar o último ano do Olímpico e o primeiro da Arena. Isso pra mim é bem marcante. Porque voltar anteontem, né? E ver o jogo do Vasco e Grêmio, ainda mais contra o Vasco, foi uma coincidência, assim, um clube que eu saí, fui criado. Eu fiquei muito feliz, gravei tudo, daqui a pouco eu vou começar a postar no meu Instagram a torcida, que sempre foi, assim, maravilhosa, a torcida do Grêmio. Porque isso é... O Olímpico era o Olímpico, né? Aí vem um estádio novo, tu precisa criar uma conexão da torcida, um estádio que no início ele se torna frio, por quê? Porque o torcedor não conhece, não tá acostumado. Muito grande, né? Grande, só que tu saiu, velho, do velho Casarão, que era o Olímpico, cara. Era diferente, cara, o Olímpico ali O Olímpico ganhava jogo pro Grêmio, Souza. O Olímpico explodindo ganhava jogo pro Grêmio. Era uma loucura ali, cara. Como é que foi isso pra vocês, assim, Realmente, foi muito novo, porque é isso que você falou, a Arena ainda tinha essa coisa, no início não queriam deixar ter a geral, que era um problema da galera descer aquela rampa que era um pouco mais íngreme, né? E ficava aquela briga toda e tal, e a gente ali no meio disso tudo, e os jogos não era como no Olímpico, a gente sentia, porque eu acho que isso também foi um pouco prejudicial pra gente no primeiro ano, porque pra gente também era novidade, a galera vinha jogar fora, mas era praticamente fora pra gente também no primeiro ano, apesar da torcida, apesar do campo, porque o Olímpico, é o que você falou, cara. Ali no Olímpico a galera tremia, a gente ia subir aquele túnel ali já sabendo que ia ser pesado pra quem jogasse contra o Grêmio ali. Aqui começou a ser um pouco seletivo no início, sabe? A geral mais era aquela galera que puxava. E até hoje, eu vi o jogo do Grêmio agora contra o Vasco. Geral não para nunca. Não para nunca, eu tava em cima da geral ali. Não para nunca. Só que o resto da torcida não empurrava tanto quanto no Olímpico. Então o Olímpico, assim, a geral empurrava, sempre foi. Mas você via que todo mundo pulava, todo mundo vinha. Então no início foi um pouco difícil realmente, mas aos poucos a gente foi conseguindo criar uma identidade. Chegamos ali na semifinal da Copa do Brasil também, que foi um vacilo. Perdemos para o Atlético Paranaense. Tem coisas que eu não consegui entender, cara, no Grêmio. Tu sabe que Foi difícil. Aquilo ali era para ter passado. Passado, ter sido campeão, dava para ganhar. Dava para ganhar. Mas, dava para ganhar. Futebol. E aí tu tá na inauguração da Arena, né?
Tu tá no Tô lá, jogo da Hamburgo. inauguração, Hamburgo. Eu tenho a foto, eu mostrei Titular, pra ele. pô, Tem titular, uma foto pô. eu de capitão, porque eu não sei quem saiu, alguém, peguei logo a faixa, falei, primeiro jogo, botei logo no braço, vou devolver pra ninguém. Essa aqui é minha. Eu vou ficar, tem uma foto até hoje lá em casa, né? Eu com a faixa de capitão. Pô, e André Lima André Lima faz o primeiro e o Moreno faz o segundo, né? E o Souza titular lá. Titular, tava lá. Cara, ali no Grêmio, eu também, se eu ficasse muitos anos no Grêmio, eu teria uma história muito legal aqui, porque eu me identifiquei muito com a cidade. Eu ia te falar isso, cara. Tu com- tinha tudo pra ser assim, ó, um ídolo, velho. Só que assim, Uma eu vi referência. uma oportunidade muito boa, foi quando o Grêmio queria ficar com o Rodolfo, o zagueiro, lembra? Ele era de São Paulo. Quando o Milton Cruz me ligou, falando, os caras estão querendo ficar com o Rodolfo aí, estão fazendo de tudo, e a gente quer você, o Muricy te quer aqui. Eu falei, cara, o Muricy me quer aí, o Muricy te quer aqui. Então a gente tá tentando fazer um negócio aí e tal, não sei se eles vão aceitar, mas quando ele falou isso, mexeu comigo, porque assim, eu sabia que São Paulo poderia me dar uma outra visibilidade. Tanto que tu vai pra seleção, Tanto que eu fui. Logo depois eles montaram a seleção ali, em 2014 mesmo, chegou o Kaká, já tinha o Ganso, aí chegou o Pato, eu, Kardec, eu consegui tirar o Kardec do Palmeiras. Foi uma briga danada ali, porque era muro com muro, né? Ele era meu amigo de infância lá do Vasco, eu consegui convencer ele de não assinar lá e foi pro Palmeiras, mas aqui no Grêmio, tem uma curiosidade que a galera não sabe. Quando eu tava no Grêmio lá, chegou jogando eu e o Hélito Pretinho, o volante. Logo depois começou o Maicon, né? O Hélito saiu, o Hélito não jogou o Maicon, aí jogava eu e o Maicon. E logo depois saiu o Maicon, entrou o Denilson. E aí jogava eu e Denilson no Brasileiro. Só que o Maicon sempre jogava. E no treino, cara, eu vou te falar uma coisa assim, era o Maicon e o Ganso, era uma coisa de você ficar olhando assim, ficar admirando. Falei, cara, esses caras, eles jogam outro esporte. É aula, né? Não, era aula. E só que eu não entendia, porque, cara, o Maicon é absurdamente técnico e assim, eu nunca vi. E aí ele ia jogar, quando eu jogava, a torcida pegava no pé dele, eu falava, mano, futebol é loucura, cara, porque o cara... Exato. E os caras não vê o que esse cara faz. Aí quem me liga? O JP. Me liga aqui do Grêmio. Tá. O que era assessor O agora... assessor. Meu amigo, pô, JP Fontoura. Me ligou, Souza, cara, os caras aqui estão interessados no Maicon. Só que assim, a gente vê os jogos, não sei se ele vai, o ritmo que ele joga. E aqui você sabe como é que é, né, cara? Tu saiu daqui, tinha que ser pancada, e Grêmio, não sei o quê. Eu falei, irmão, você não tem noção do que você tá falando dos caras. Você tá falando do Maicon. Maicon, leva de olho fechado, mano. Souza, diante de Deus, cara. Deus é testemunha aqui. E eu falei com o Maicon na época, os caras do Grêmio estão te querendo, cara. Vai pra lá que você... Aqui os caras não estão te valorizando da forma que... E ele sabe disso, eu sou uma fã absurdo do Mike. Ele chegou aqui e ele virou o que ele virou, assim. Então é o seguinte, a virada de chave não, na então é o dele. seguinte, ó, o Souza acabou não sendo a referência, o ídolo do Grêmio, mas entregou para o Grêmio, entregou para o Grêmio muito o Maicon. Que foi, o cara virou uma referência absurda aqui. E hoje, pra mim, é um dos melhores volantes que já passou por aqui, sem sombra de dúvida. Mas sem nenhuma dúvida. Absurdo. Bora seguir a resenha Vambora. lá? Vamos lá. Parar aqui. Bora de mais quiz do Gambita aqui nesse episódio que tá lindo demais. A gente volta rapidinho, mas antes tem esse quiz aqui. Eu sei que vocês gostam do quiz porque ele testa os conhecimentos de vocês. 8 de dezembro de 2012. Gremista que é gremista sabe do que eu tô falando. Inauguração da Arena. Quem foi o goleiro titular do Grêmio no jogo contra o Hamburgo? Dida, Marcelo Groy ou Busato? Seguir eu trago a resposta, mas antes eu quero falar do Motel Sherwood. O Motel Sherwood é meu parceiro aqui no canal. Costumo dizer assim, né? Eu só indico aquilo que eu conheço. E conheço bem o Motel Sherwood. O Motel Sherwood, além de ficar localizado numa área nobre de Porto Alegre, perto de tudo, ele é lindíssimo. Ele tem conforto, ele tem praticidade. E eu sempre costumo reforçar para as pessoas. Tu pode te dar o luxo de reservar um tempo da tua vida para ti e para tua companheira. E ali no Sherwood tu encontra tudo isso e muito mais, porque as suítes são lindas, são grandes, são confortáveis, o atendimento é VIP e eu asseguro, tu vai chegar lá, tu vai te sentir como se tu estivesse em casa. Porque às vezes assim a gente escolhe alguns motéis que tu chega e o ambiente não é legal, o motel não é bacana, ou ele é sujo, ou ele te, sabe, ele te gera uma certa repulsa. No Sherwood tu entra e tu tem vontade de ficar. Ah, se tu vai para um pernoite, tu tem vontade de ficar mais do que o pernoite, porque é maravilhoso. Se tu sair do motel e falar ali na hora de fechar contas, não precisa ter constrangimento, tu quer falar baixinho, daqui a pouco não é tua companheira, uma nova parceira, tu quer falar baixinho para não te constranger, eu tenho vergonha de pedir desconto. Gente, hoje o mundo tá caro, a vida tá competitiva e eu vou te dar 15% off no motel e tu vai deixar passar, na hora de fechar a conta, entrega a chave e diz assim, ó, cheguei aqui pelo canal do Felipe Gamba, ela vai te dar 15% off na suíte e ainda tu vai ter esse presente meu pra tua relação. Coisa linda, né? O amor é lindo. Quem era o goleiro? Marcelo Groy. Vocês acharam que
que era uma pegadinha, né? Mas era o Marcelo Groy, goleiro do Grêmio, na inauguração da Arena. Vitória do Grêmio 2-1 sobre o Hamburgo. Bora de mais quiz do Gambito. Esse foi o time do Grêmio, essa foto aí que vocês estão vendo, que venceu o Fluminense no Engenhão na Libertadores de 2013. Que jogador está borrado nessa foto aí? Rafael Thierry, Cris, Bressan ou Simon? Daqui a pouco eu trago a resposta. Mas agora eu quero falar da Commander Multimarcas, que fica ali na CIS Brasil 5500, tá? Commander Multimarcas é minha parceira aqui e o Márcio, que é o proprietário, é um cara de extrema confiança e credibilidade. Eu sempre procuro desmistificar, quando eu falo da Commander, o trabalho de quem vende carro, né? O Márcio vende carro seminovo. E qual é a leitura que o senso comum tem sobre quem vende carro seminovo? Picareta de carro. É picareta. Não tem credibilidade. E, gente, a Commander tem credibilidade. Eu conheço o Márcio, eu conheço os profissionais, eu conheço a empresa e eu garanto. Vai lá e faz uma visita. Na CIS Brasil 5500. Ah, Gamba, visita? Dia de semana, não tem como. Vai sábado, de manhã, faz um chimarrão, pega a família, vai lá, troca uma ideia com o Márcio e diz assim, ó, Márcio, eu tô procurando um carro ano tal, um tal quilometragem e é um carro de passeio para minha família. Eu asseguro, em um dia ele vai encontrar o teu carro e vai colocar na tua mão. Ah, mas eu não tenho crédito. Ele tem parceria com mais de 11 operadoras financeiras. Tu vai sair de lá com o teu crédito e numa parcela extremamente generosa, que cabe no teu bolso. Commander Multimarcas, cola no Gambita que é a consagração. Coloca a foto de novo. Quem é o jogador que tá borrado? Torcedor do Grêmio não tem boa lembrança dele, né? Entregou muitos jogos aí na passagem dele. Cris era o jogador borrado na foto. Bora voltar para o episódio com o Souza. Conseguiu um bom lugar aqui pra gente fazer uma resenha. Vambora. Se quiser até pode pular nessa piscina depois. Tá Aí liberado. tu tem Porto Alegre aí, ó, no teu visual. Tô bem aqui. Hoje. É melhor que o Rio, não vem dizer que não. Muito melhor. Isso aqui, ó, bota o Rio no bolso. Souza, fica à vontade aí. Aí sim, rapaz. Vamos pegar um bronzeado aqui agora. Importante, né? De lá do Rio pra pegar sol. Sabe o que esse calor me lembra? Pressão. Panela de pressão. Essa panela aí deu o que falar, viu? Porra, mano. Que essa história é uma resenha do caralho, velho. Cara, conta, por favor, cara. Cara, essa panela de pressão aí foi... A tua mulher tá aí? Tá aí. Daqui a pouco ela tá subindo. Daqui a pouco ela vai confirmar se é verdade ou não essa história aí. Eu casei com ela, foi assim, eu tava em Portugal, fiquei 3 meses lá sem ela, eu voltei, casei num dia e no outro dia ela já voltou comigo. Aí chegando lá, a menina, filhinha de papai, nunca botou a mão na louça. Tinha que viver comigo, sem empregada, sem nada, e eu... Vamos começar a cozinhar. Não tinha internet, não tinha GPT igual tem hoje. Era, vamos ver como é que se cozinha. Ah, mas é fácil. Minha mãe falou, ela me ensinou. Ela teve um curso de 2 meses com a mãe, achou que ia virar chefe. Chegando lá, compramos feijãozinho, botamos na panela de pressão e tal. E ela fazendo lá as coisas. Daqui a pouco, meu irmão, a panela não fez o barulhinho, né? Não sei o quê. E ela cismou que se não fez barulho, não abre, não. Não abre que vai dar problema. Vai explodir. Vai explodir. Ela foi pra internet, já viu, né? Quando veio na internet, uma opção de casa. De, não abre isso aí não. E não fez aquele barulhinho e não sei o quê, parará. E a gente, beleza, e o que vai acontecer? Não, deixa aí. Deixa o feijão. Vamos comer outra coisa. Comemos arroz sem o feijão e outras coisas lá que tinha mais, misturamos. Em Portugal tinha uns enlatados que já vinha, assim, praticamente pronto. Compramos enlatado, comemos e tal. E ficou a panela lá. 1 mês depois... 1 mês? 1 mês. Chega minha mãe lá, foi passar uns tempos com a gente. E a panela tá lá, fechada. Não é possível. Aí foi engraçado que ficou de canto lá. Aí minha mãe foi abrir a panela, ela deu um grito. Não! O que foi? Não mexe não. Essa panela não vai explodir. O que aconteceu? Não fez o barulho. Para, já passou 1 mês. Agora abriu a panela, pegou um feijão podre, estragado lá, a gente ria, cara. E ela achando que ia ficar a panela pra sempre lá. Se deixasse o feijão, tava em Portugal pra até sempre, hoje, pra sempre. Ia criar raiz lá em Portugal. Cara, essa história a gente ria porque véio. A gente viu muita coisa legal. Porque primeiro ano de casado lá... Vocês estão juntos há quanto tempo? 15 anos agora. É uma vida A já. gente sem experiência nenhuma, né? De nada. Eu também nunca cozinhei. E ela também não. Mas depois foi melhorando. Foi melhorando. Hoje em dia ela cozinha, já consegue fazer uma rabanada. Não sai o feijãozinho. Só. Não sai o feijãozinho. Sai não. Sai não, que a situação melhorou, a gente começou a contratar empregado, não sei o quê. Deixa pros outros fazer. Deixa pros outros fazer até hoje. Agora cuida de filho, hein? Meu Deus. Tu tem 4? 4. Aí ela é profissional. Ainda quer mais. Quais são? Mais? Quer mais. Quais são as idades? 11, 9, 5 e 3. Ah, mas é tudo um atrás homem. do outro? E tudo homem? Tudo homem. Aí ela quer menina. Eu falei, não vai ter menino, vou dar uma boneca pra ela.
vai, acabou. Baby alive. Não. Tá Pô, bom. o 4 tá bom. Tá ótimo. Não, fecha a Cara, a fábrica. vida tá cara, acabei de jogar futebol agora, não vai ter aquela... Tem que dizer assim, ó, eu parei, encerrei a carreira, tá tudo caro. Muito caro. No Entendeu? Rio, então, meu Deus. Tu quer ir pro Besiktas lá? É. Quer morar na Turquia? Quer morar na Turquia, a gente vai, porque é melhor, né? O Rio de Janeiro tá caro. Tá. Pô, Meu Deus do céu. qual é o cara mais engraçado que tu já jogou, velho? Mais engraçado, Mais o Pará tá, É assim... top 3? Não, é top 2, cara. Sério, mano? Pará, pra mim, não tem como igual, cara. O cara não tinha tempo ruim com ele, não tinha tristeza com ele, não tinha... Você podia ver ele puto por um jogo, perdeu e tal, mas ver ele triste, Não via. não via. E ele chegava no vestiário, como é que era? Nunca. É resenha, zoando todo mundo. Quem conhecia, quem não conhecia. Cara, ele zoava o seu Verratti. O seu Verratti vinha falecer Não há é pouco tempo. possível. Cara, ele zoava o seu Verratti. Não tem condição de zoar o seu Verratti. Trabalhava na salinha dele. Anos e anos e anos no Grêmio. Ele zoava o Lucha? Quê? Ficava imitando o Lucha, ô professor, e fazendo aquela voz de seu moleque. O Pará não tinha limite, só que o Lu chamava ele, cara. O Lu chamava ele. Igual a gente tava falando sobre, ele era pau pra toda obra. Jogava de tudo que é lado, ele dava resultado. Qual foi o melhor jogador que jogou junto? O melhor? Junto, não contra. Cara, a melhor fase de um atleta que eu peguei foi a do Hulk no Porto. Porque assim, eu peguei o Coutinho, ele pegou, começando, né, na base no profissional do Vasco, agora já mais final. Não peguei o Coutinho no Liverpool, mas o Hulk no Porto era uma coisa de ficar, assim, jogar com ele era uma coisa louca. Você imagina o Hulk agora com a força, com tudo que ele tem, com 20, 24, 23 anos, 25 anos mais ou menos. Cara, ele fazia chover. A gente lá no Porto ganhou tudo por causa dele. Ele arrastava, ganhamos Liga Europa. Eu no Porto fiquei 1 ano e meio e ganhei 5 títulos. Só ele deve ter dado uns 4. Aí tinha o Falcão também, que aí era uma outra característica, fazia gol colombiano, louco, né? Mas é porque o Hulk botava na área sempre, dava passe e tal. Era uma máquina. Máquina. Absurdo. E o melhor time que tu jogou? Time. Montou o time. Cara, esse time aqui é foda. O melhor time que eu joguei era do Porto também, só que eu não era, né? Eu não tava nos 11. Tu tava ali acompanhando, o né? titular, na minha posição, era meu melhor amigo que até hoje, que é o Fernando. Tava aqui no Grêmio, tava no Inter, o Regis. Você imagina esse garoto com 20... Gravei com ele, irmão. Gravei com ele. Você imagina esse garoto com Maluco, 20, o povo. 23... Quê? Mano, esquece, velho. Como é que tá, meu amigo? Bem, Tudo prazer, bem? tudo bem? Prazer é meu. Aliás, o Inter tá na draga que tá depois Deixou que ele embora, saiu. deixou ele embora. Depois que ele saiu, E cara. outra, eu pedi pra ir embora, Esse por cara quê? é um absurdo, irmão. Imagina, eu saí do Vasco, novo, aí chegou lá, ele me abraçou, eu vivia na casa dele, e ele é 2 anos mais velho que eu, vivia na casa dele e tal. E ele falava, Souzinha, aqui é difícil, eu cheguei e fui emprestado pra Estrela Amadora, ele também passou um processo no início que eu falava, cara, não vou jogar aqui, tu como é que eu vou jogar? Tu de 6 e tal. Ele, não, mas o cara era tão gente boa, que ele tinha jogo que ele falava, não vou jogar. Só pra te jogar. Já jogo fácil e tal. Não. E aí eu jogava e tal. Aí quando ele ganhou tudo no primeiro ano meu lá, nós ganhamos tudo, inclusive a Liga Europa. No último jogo, pra você ter uma noção, a final contra o Vitória de Guimarães, da Copa da Liga, ele não jogou. Pra eu jogar isso lá e falando foi um sério? campeão. Eu joguei isso. Ele chegou pra ti e falou, meu, esse é teu. Só pra mim. Ganhamos de 5-2. E no final, ele deu entrevista, que ele não jogou titular, ficou no banco e tal. Ó, eu acho que eu já ganhei tudo aqui no Porto. Já tinha ganho a Liga Europa. Acho que tá na fase de eu sair, né? Porque, assim, já chegaram proposta. Era o Antero Henrique, diretor complicado pra vender. Depois ele foi até PSG. E ele ficava naquela briga de querer ir embora. E eu falava, agora eu vou assumir. O Fernando sair, Souza assume. Aí chegou no ano seguinte, voltamos, em negociação. E nada do Fernando ir embora. E ele pedindo, E tu treinando, aí. e ele treinando separado às vezes, porque ele botou o pé que queria. embora. Tinha proposta do Lyon, propostas boas pra ele. Aí começou o ano, na pré-temporada, e eu de titular sempre, porque ele já estava treinando meio que separado. E aí jogamos com o Barcelona na final da Supercopa Europeia, que é o campeão da Champions League contra o campeão da Europa League. Então a gente jogou uma final, joguei titular, ele não jogou. Tem a camisa do Messi até hoje lá em casa, que eu guardei, tá lá. Tá lá no meu museuzinho, aquela ali ninguém toca. Depois do jogo tu foi lá? Depois do jogo, não, no intervalo já. Porque eu marcava ele, jogava ali de meia, de 10, eu ficava o tempo todo. Quando acabou, já colei nele a camisa, ele aí apontou meio que pro túnel, né, pra não tirar a camisa ali. Aí chegou lá no túnel, me deu a camisa e tal. Eu dei a minha pra ele, nem sei o que ele fez, mas eu peguei. A dele tá lá até hoje comigo, não tem problema nenhum. Então, assim, é um cara... E aí, começou o campeonato Cara, tu português. trocou de camisa com o Messi, velho. Já mostrou pros teus filhos isso? Porque todo dia fica lá na minha... Eles não acreditam, não. Eu tenho que pegar foto, porque tem as fotos.
Tem que pegar foto, Tem mostrar YouTube, que jogou tá no pra... YouTube? Tá no YouTube. Porto e Barcelona, final da Supercopa Europeia. Foi 2x0 Porto, com aquele Barcelona do Guardiola, que Vocês era... socaram o Barcelona, pô? Não socaram nada, foi pra eles. Ah, foi 2 Falei pra eles? errado, falei errado. Ah, bom. Foi um gol dele e um gol do Fábio. Pô, aquilo era uma máquina, Não, aquele time. não tinha como socar aquilo lá, não. Aí sofreu pouco ainda, porque eles davam só de 5, 6 em todo mundo. Aí, enfim. Pô, mas essa camisa do Messi Messi isso é diferente, cara. Isso é diferente. E eu agradeço o Fernando, porque se eu estivesse no banco ia ficar muito longe até eu chegar nele, entendeu? Não ia. Não ia chegar. Ele olha aqui, quem é tu, pô? Aí começou o campeonato português, o Vitor Pereira me chama, porque ele era auxiliar do Vilas Boas no primeiro ano. Do André Vilas Boas. E quando o Vilas Boas foi pro Chelsea, ele assumiu como treinador no ano seguinte. Só que o Vilas Boas era o cara da resenha comigo, porque quando você não joga, o auxiliar tem essa função de ficar chegando, não, mas tu joga muito, cara. Ah, não, o cara, calma, o Tando, eu gosto de você e tal. E eu ficava chateado às vezes que não jogava, o Vilas Boas não botava, e ele vinha, revezava. Esse é o papel do auxiliar. E aí agora ele é treinador. E ele me chamava e tal, Souza, não, tu vai jogar, o Fernando vai sair, você é meu 6 e tal. Daqui a pouco eu tô vendo a janela, se fecha. Eu falei, Fernando ficou. Fernando ficou. Ele puto e eu também. Porque ele não saiu e eu falei, agora morreu pra mim. Merda. Aí o Vitor já me chama na sala, Souza, vamos fazer o quê? O Fernando joga fora de casa e você joga em casa. Eu sabia que ia ter prazo de validade aquilo. Não era certo. Foram uns 3 jogos assim, eu jogando em casa, ele fora, daqui a pouco o Souzinha ficou de canto. Aí chegou em dezembro. Souzinha não fardou mais. Não fardou mais. Aí chegou em dezembro, eu fui e chamei o Anteros. Lembro até hoje, teve uma reunião do Pinto da Costa, falecido Pinto da Costa, o presidente. Fez uma reunião porque a gente perdeu pro Gil Vicente. Na reunião já tava indo no Antero direto pedindo pra ir embora, queria ir embora, que tinha a Olimpíadas de 2012, que seria no meio do ano, e eu queria ir, que era meu ano, né? Eu falei, eu preciso jogar essa Olimpíada. Só que no Porto, eu quero ir pro Brasil, quero jogar em algum clube pra aparecer, pra fazer alguma coisa. E pedindo ele pra ir embora, você não vai embora, você não vai embora. Eu parei de treinar no Porto. Aí veio o presidente uma reunião pra falar que a gente perdeu pro Gil Vicente. Aí acabou a reunião, eu levantei a mão, 21 anos. Tipo, o Falcão, o Hulk, o Elton, goleiro, todo mundo lá, os caras experientes, Mariano Gonzalez, Lúcio, eu levantei, já falei com o Antero, eu quero ir embora, do nada. E os caras falaram, você é maluco? Não, cara, não quero ficar aqui. Resumindo, me chamou na sala depois, eu falei, quero ir embora, quero jogar. Eu preciso jogar pelo menos um ano fora e depois eu volto, eu prometi. Quando eu consegui a liberação, tinha um Botafogo, voltar pro Rio não queria, porque eu tinha saído do Vasco, o Botafogo era uma draga. Aí o Botafogo era uma draga, é muito bom. Era uma draga, não vou mentir, era feia aquilo lá. Aí, meu empresário, Carlos Leite, falou, Souza, eu tenho um contato com o Pelaipe, muito bom, e assim, falei já de vocês pra ele, ele falou que tá precisando de um volante. E eu falei, Grêmio, cara, no Sul e tal. Falei, cara, mas o Grêmio é assim, a visibilidade boa ali, vambora. Eu só queria jogar. Eu saí do Porto, diante de Deus, eu não paguei nem mais um aluguel. Aluguel não, comprei um apartamento que agora o governo pegou pra eles. Eu comprei financiado. Quando eu saí de lá, eu parei de pagar. Eu falei, não volto mais pra cá. Caraca, não volto, eu vou ir bem no Grêmio, eu vou ficar no Grêmio. Vim de empréstimo. E o Grêmio comprou, né? Ele comprou. Aquele ano eu fui muito bem. E apareceu um investidor lá que pagou o valor, 3 milhões e pouco de dólares, e me comprou. Então eu não voltei mais pro Porto. E aconteceu tudo o que eu pensava. Não fui pra Olimpíadas, estava muito em cima, mas eu comecei a fazer um campeonato brasileiro muito bom, me destaquei, aí me compraram no final do ano. E eu permaneci no ano seguinte aqui no Grêmio, mas assim, voltando a falar da questão do Porto, do time, do elenco, Fernando, era sensacional. Mas hoje, assim, tu olhando pra trás, tu faria tudo de novo? Tudo de novo, mas sem sombra de dúvida. É? Porque, mas o Porto revela muito. Sai do Porto, você vai direto pra Europa. Mas quem disse que o Fernando, depois daquele ano, ficou mais 2 anos. Tu vê. O Fernando jogou, acho que uns 6 anos no Porto. E depois, quando sair, eu ia ficar lá encostado, entendeu? E ele não ia estar feliz, que ele queria ir embora, eu não ia estar jogando. Então, em 2 anos, aconteceu que eu fui muito bem no Grêmio, fui pro São Paulo, cheguei na seleção brasileira. E o mais louco de tudo, que o treinador que não me botava muito, mas eu sempre dei um bom testemunho, igual eu falo, assim, o Vitor Pereira não podia me colocar, cara, tinha o Fernando. O Fernando Vai botar de que jeito, pô? Não tem como, o Fernando é um absurdo. Quando ele foi pro Fenerbahçe em 2015, eu já estava no São Paulo, o Maicon, zagueiro, que hoje está no Curitiba, que jogava junto com a gente também lá no Porto, me ligou e falou, Souza, o Vitor tá querendo teu número, posso passar? Eu falei, que Vitor Pereira. Eu tava já saindo de seleção lá no São Paulo e tal, eu falei, pode. Falei, Souza, tô fechando com o Fenerbahçe aqui, tô querendo um volante e tô querendo te trazer. Eu falei, sério, cara, sério? Aí eu falei, caramba, vou ver. Aí falei com o Alex, liguei pro Alex, cabeção. Falei, cara, como é que é essa Turquia? Ele falou, mano, fecha o olho e vai. Fenerbahçe, Turquia é maravilhoso. Eu tinha uma outra imagem, né? Não sabia que Turquia era um país da forma que quando eu cheguei lá eu conheci. Aí fui embora. Pagaram a multa que eu tinha de 8 milhões e pouco de euros. E o Vitor Pereira, que foi o treinador que me levou pra lá e me bancou. Joguei com ele 2 anos praticamente lá e foi muito bom.
Bora de mais quiz do Gambita. Em seguida, a parte final desse episódio com o Souza, que tá demais, mas vocês gostam do quiz também. E a pergunta agora é a seguinte: Grêmio 2013. Tá vendo essa foto aí? Qual o resultado do jogo dessa foto? Olha bem pra foto, vou deixar um tempinho aí. São Paulo 1, Grêmio 1. São Paulo 0, Grêmio 2. São Paulo 2, Grêmio 1. São Paulo 0, Grêmio 1. Em seguida eu trago a resposta, mas agora eu quero falar do posto Nonemacher. A gente tá pertinho aqui. À minha esquerda fica o posto Nonemacher, em uma das áreas mais nobres de Porto Alegre, Jardim Europa, entre Iguatemi e Bourbon Country. Baixa o app agora, baixa o app. Baixou o app, quando tu for abastecer, se for GNV tem 30 centavos de desconto. Se for comum tem 10, se for grid também tem 10. Chega lá e toma o café é por minha conta. Chega lá pras meninas, na conveniência, e diz assim, cheguei aqui pelo canal do Gambo, o cafezinho, passadinho, vai ser por minha conta. Posto Nonemacher, eu garanto, eu confio, eu recomendo. E aí, que jogo é esse? São Paulo 0, Grêmio 1. Bora de mais quiz do Gambita aqui. De que jogo é essa foto? Esse negócio de botar as fotos eu gostei. De que jogo é essa foto? Grêmio Atipato, Grêmio Santa Fé, Grêmio Fluminense ou Grêmio ILDU? Em seguida eu trago a resposta, mas agora eu quero falar do meu irmão Vanderlei Dalla Vecchia, sócio proprietário da VEC Marketing, famoso VAN. O Van, a Bibi e a Lu, eles conduzem a VEC Marketing e graças a eles, a VEC hoje é uma referência em termos de agência digital. Mas é muito mais do que uma agência digital, eles são parceiros do teu negócio. Quer ver? Tu tá me assistindo, tu é um influenciador que está começando. Eu tô querendo conectar com o meu público, ou torcida do Grêmio, ou torcida do Inter, mas eu tô tendo uma dificuldade em acertar o meu público, né? Eu tô lá só fazendo vídeos no Instagram e não tá dando certo. Tô postando vídeos no YouTube e não tá dando certo. Chama a VEC, eles vão resolver o teu problema. Eu sou microempresário, vou dar um exemplo real, tá? Eu compro carne ali no Armazém 43 da Anitta, que é pertinho aqui da minha casa. O proprietário ali é o Adriano, telespectador assíduo do canal do Gambito, viu a chamada da VEC, chamou o Van e disse assim, o meu mercado aqui, ele tem a clientela dele aqui na região da Anitta e tal, mas eu quero expandir para o público digital. Chamou a VEC, fez assim, o negócio do Adriano. O Armazém 43 explodiu. Aliás, depois desse merchan aqui, Adriano, tu que tá vendo, o churrasco do final de semana é por minha conta. Não exijo menos com bife de chouriço, aquele entrecô e aquela costelinha Angus maravilhosa. E pode reforçar porque o Leandrinho vai junto nesse churrasco, o homem é bom de garfo. VEC Marketing, a minha agência de marketing digital. Bora chamar a turma. Que foto é esse jogo? Grêmio e Santa Fé. Parabéns a ti, gremista, que acertou. Bora para a parte final desse episódio com o Souza, que tá demais. Gratidão. Tu jogou muitos clássicos, né? Muitos. Onde é que tu coloca o Grenal nesse patamar? Primeiro, as pessoas daqui, ela não tem essa dimensão toda, muitas das vezes, de repente desvalorizam, não sei. Mas não tem, pra fora, todo mundo que joga no Grêmio e Inter e joga esse Grenal aqui, quando vai pro Rio, pro São Paulo, perguntam, é o Grenal, sem sombra de dúvida. E pra mim é o Grenal e depois, pra mim, é Fena e Gala. Que são o segundo clássico que eu coloco, depois vem Vasco e Flamengo. A gente aqui, né, defende assim, não, o Grenal é o maior clássico do país. A gente é um pouco bairrista. Bairrista. A gente defende, que é o... Mas quando vem alguém de fora e fala isso reforça a importância do Grenal. Eu nunca joguei um River e Inter, um River e Boca, né? Mas que dizem que é um absurdo também. Mas eu joguei um Fenerbahçe e Galatasaray, que é um absurdo. Na Turquia, porque é nacional e ao mesmo tempo é regional, porque é em Istambul. É um absurdo, mas o Grenal é muito maior. Diferente. É maior. Por que é maior, Souza? Porque, cara, o Grenal tá na raiz de ter confusão, aquela coisa de a torcida... Tu jogou 5 Grenais, né? Por aí, joguei bastante Grenal. Tá enraizado, a gente já entra no campo, já todo mundo muito pilhado. E a torcida consegue implantar isso em você durante a semana. Você sai na rua, você não fala de outra coisa. Você vive num espaço aqui pequeno, das duas torcidas, que não tem ator, não tem aquelas coisas. Não sei hoje em dia, mas na minha época não tinha um ator aqui do Sul muito famoso, ou um jogador é só futebol. Só futebol. Então, cara, você vive aquilo ali, você respira aquilo. Quando você vai pro campo, você leva essa energia toda pra dentro do campo. E isso entra no vestiário pra vocês, totalmente, né? Totalmente. Aí quando você pega um treinador igual tinha o Luxemburgo na época, que era pilhado também, e Grenal, pô, aí você já entra louco. Quando tu chegou no Grêmio, assim, quem é que te ensinou o que era o Grenal? Ou tu foi aprendendo, com a não tinha alguém, não. Porque assim, eu joguei o primeiro jogo contra o Zequinha, que São José, perdemos. Aí o Caio foi embora. O segundo jogo, quem assumiu foi o Luxemburgo, mas ele ficou na arquibancada. Quem atuou foi o Roger, como auxiliar, contra o Inter no Beira-Rio. Ganhamos de 1-0 do Inter no Beira-Rio. Então, pra mim, eu já peguei o Grenal muito rápido, assim, já foi uma experiência de primeiro jogo de titular. Então,
eu fui aprendendo o que era o Grenal durante a minha estadia aqui, né? No dia a dia, vivendo, olhando a televisão. Então, pra mim, com certeza, o Grenal é o maior clássico. Não, tenho a certeza que do país, sem dúvida. Do país, sem dúvida. Sem dúvida. Sabe que pra nós, gaúchos, assim, eu, pelo menos como gaúcho, eu fico muito satisfeito ouvindo isso, né, cara? Não, porque a gente defende que o Grenal... Porque as pessoas talvez não consigam entender porque não vivem aqui. Mas é a maior rivalidade do país. O Magrão teve aqui, o Magrão jogou Palmeiras e Corinthians e disse, não. Mas é Grenal, né, meu? Grenal é diferente de tudo, cara. É igual eu falei, Vasco, Flamengo, Palmeiras e Corinthians, mas hoje em dia não tem. Hoje em dia independe de quem tá bem, quem tá mal. Você vê lá o São Paulo, o Palmeiras tem uma superioridade em São Paulo muito grande. Que o clássico ele acaba perdendo um pouco o Vasco com o Flamengo perdeu um pouco da. Sim, o Agora Flamengo... aqui, independente de como tá, meus, não dá pra tu bancar alguma coisa. Pode estar o Grêmio muito bem, o Inter mal, não, vai dar problema. E de repente o Inter mesmo mal vai vencer o Grêmio igualmente mal, o Inter bem vai dar, porque é um clássico que você não consegue prever nada. É demais. Pior time que já jogou? Pior? Pior? Cara, difícil, mas vou colocar o Al-Ahly ou o Beijing Guan, um dos dois. Esse te arrepende de ter ido, não? Não Compensou me arrependo, financeiramente? porque eu compenso financeiramente, não me arrependo de ter ido, não. Mas assim, você jogar com atletas que não pensam, sabe, igual você, é difícil. Treinamento, então, igual eu falei, eu sou um cara que gostava de treinar e ter resultado no treino pra ter no jogo. Então, você chegava lá, cara, os caras dava bola, não recebia, e aí você fica estressado, sabe, nesses times assim. O cara não pensa na mesma... Não pensa, então eu fui pra lá, só ganhei dinheiro. Eu não gostei bom, de ter. né? Maravilhoso. Quanto tempo ficou lá? Fiquei 2 anos. 2? Quem era teu treinador Era lá? pra ficar 3. Peguei em argentino, na época que eu fui era um argentino, mudou. Tive uns 5 treinadores. E junto com os 5 treinadores, 5 presidentes. Meu Jesus. É loucura lá. Meu Jesus Cristo. Eles saem, não quero mais, porque eles bancam o time. Não Desistir. quero. Aí entra um outro príncipe, pega o time. Então era E uma pagam em loucurada. dia? Não, eu saí porque não pagaram. Eu tinha 3 anos de contrato, não pagaram, eu saí na FIFA. E aí eu recebi o dinheiro agora, quando o Firmino tava pra ir pra lá, o Mendy, que era o goleiro, eles precisavam pagar, quitar todas as dívidas na FIFA pra poder escrever os caras. Foi aonde eu dei o salto. Porque aí eu recebi todo o dinheiro que eu tinha que receber lá e minha vida mudou. O que eu tinha guardado duplicou, porque era um valor bem expressivo que eu tinha lá com ele. Amém. Entendeu? Trabalhou, Então, tem que receber. Então, valeu muito a pena. Tem muita gente devendo no futebol? Agora não, só a China. É mesmo? Só a China. Tá na justiça também, mas daqui a pouco sai. Aí Os outros tudo em dia. Pô, tu é um cara não. abençoado, cara, porque todo mundo que passa aqui Mas é porque tem eu uma joguei... conta lá, tem uma Então, conta mas lá, é porque tem eu tô uma te conta falando, lá. eu joguei lá fora os caras têm, assim, maior tempo eu joguei na Turquia. Então os caras na Turquia, em relação a isso, eu joguei em clube grande. Se jogar no clube pequeno, você vai passar mal, vai ficar sem receber, vai embora. Agora no Besiktas e no Fener não tinha esse problema. Aqui no Brasil também, o Vasco, quando eu saí, era novo. E agora também o Pedrinho que voltou lá, pagou tudo direitinho, a rescisão, tudo. Enfim, os caras corretos. Aí São Paulo sempre foi um clube de referência em pagamento. Grêmio aqui nunca teve problema em pagamento. Então, por eu ter jogado só em equipe grande, eu tive esse privilégio de não ter problema até hoje na justiça. Não, isso é fantástico. Tu fez bons contratos. Bons Tu contratos. escolheu os clubes. Isso. Né? Eu acho que tem muito a ver com aquilo que tu falou logo que tu entrou no carro, né? Eu recebi algumas propostas, mas aí tu pensa, Não, vai valer a pena, estresse. Treina, joga com jogadores que não estão no seu nível, pelo menos de cabeça, que fisicamente, de repente, eu não sou o mesmo Souza, tudo bem, mas de cabeça continua. Então você vai pensar algumas coisas que os caras não vão fazer e vai chegar num clube com a estrutura que você não vai ter um departamento de fisioterapia, fora que ainda vai te atrasar, então é muito estressante. É melhor você falar, obrigado, futebol, amei ter passado esse tempo contigo, mas tá bom. É isso. Cara, conta pra encerrar aqui a melhor resenha que tu tem no futebol. A melhor resenha? Vou contar. Eu, na Turquia, eu passei ali na Turquia momentos loucos, assim, Foi o meu melhor ano da minha vida profissional, foi o Besiktas, que eu passei anos maravilhosos no Grêmio até então. Agora, no Besiktas, em um ano nós vencemos 3 títulos. O Besiktas não é a primeira força, é a terceira. Tem Fener e Gala que estão ali junto brigando e tem o Besiktas. E a gente naquele ano ganhou tudo e eu fui o segundo melhor jogador da competição, sendo volante. Então foi um ano maravilhoso. Só que chegando próximo, eu já estava 10 anos sem ganhar um título, cara. Ganhei no Porto o último ano, aí passei aqui, bati na trave. Passei no São Paulo, bati na trave. No Fener, clube gigante, eu não fui campeão. Caraca. Perdi 2 Copas na final e 3 campeonatos ficando em segundo lugar. Eu tava desesperado. Eu fui para a Arábia, também essa tristeza toda de pegar jogadores assim e tal. Aí quando eu voltei pro Besiktas, a gente viu a chance de ser campeão. Cara, teve uma vez, já pro final do campeonato, o Galatasaray 6 pontos atrás da gente, aí a gente deu mole e os moleques brincando. Eu não gosto de brincadeira assim, cara. Brincar com o meu título, eu penso... Aí daqui a pouco em casa de novo,
perdemos um jogo, empatamos, e o Galo encostou, faltando uma rodada. A gente tava 6 pontos, faltava 3 jogos, né, de 6 pontos. Aí faltando uma, já empataram com a gente, cara. Fomos pro último jogo, com os dois times com 84, e a gente com mais saldo de gol. Só que a gente jogava fora contra um time difícil, e eles em casa contra o rebaixado. Aí eu falei, cara, mas aí nem pensei isso. Na hora do jogo, quando acabou o jogo, que eles empataram com a gente em pontos, chegou no vestiário, mano. Não aguentei. Chegou um moleque lá, tava passando perto de mim, o moleque não dava tanta... Mano, eu dei uma mãozada nele. Tu deu? Dei. E eu não sou demais, eu dei uma mãozada nele. Os caras sou seu cacete, meu. Eu não tô aqui pra brincadeira. Ele falava, eu tô mandando repetir e parará. Porque, mano, pra mim aquilo ali era... Não posso deixar essa oportunidade de ir embora. Então eu sempre fui muito deu de mão assim, aberta nele? Mão aberta, passando perto de mim. E eu gostava muito de brincar e ele nem entendeu nada. Então, assim, são coisas de vestiário que acontecem e ninguém sabe. Até na Turquia, o treinador que tá hoje na Turquia, que me chamou pra trabalhar com ele, quando eu fui lá, é o treinador que tava, né? Tá. Então, foi tão engraçado, depois disso, ele me chamou na sala e ele falou nessa entrevista, agora que ele tá trabalhando na TV, porque ele é ídolo do Besiktas como jogador. E aí ganhou esse título lá, virou um Renato Gaúcho. Perfeito. Pro Besiktas. E aí ele começou a trabalhar na televisão, ele contou essa história tem um ano mais ou menos, aí começaram a me mencionar lá, voltou a meu nome de novo, porque ele contou. O Besiktas hoje precisa de um jogador como o Souza. Porque na época lá ele contou essa história. Porque ele me chamou na sala depois, no outro dia. Eu crente que ele ia meio que falar, cara, tem que ter calma. Apertou minha mão e falou, parabéns. Obrigado, que eu queria ter feito isso, eu não posso fazer. Eu não posso fazer isso com os atletas. Tu me representou. Muito, então assim, ele me botou de capitão depois. Lá no Besiktas tem tempo, né, de casa pra ser capitão. Não é como aqui, o cara de repente é um líder, já chega, os caras não, tem tempo. Eu não tinha tempo nenhum, ele mesmo assim, ele chegou no ano seguinte, chamou os capitães, conversou, a partir de hoje quem vai ser o Souza e tal. Os caras ficaram chateados, eu fui nos caras, falei, ó, eu não aprovei, não falei, fiz nada e tal, mas é dele, não tem nada a ver contigo não, tal. Mas me botou de capitão. Mas eu dei uma mãozada no cara. Aí depois os caras me respeitaram muito mais. Quem é o cara? O Mensa, ele tá na Arábia hoje. Joga muito também um nigeriano. Um nigeriano não, é um africano. Mas eu larguei a mão. Depois ficou de boa, não? Depois pedi desculpa. A gente se arrepende, né? Mas foi bom, porque depois daquilo ali... Eu te garanto que ele nunca esqueceu. Não, nunca esqueceu. Depois daquilo ali, fomos pra esse jogo, último jogo do campeonato. E ganharam de 2-1, o Galatasaray ganhou só de 3-1. Então a gente continuou, tinha 4 gols de saldo na frente e fomos campeões. Mas foi ali, né? Foi ali. Mudou a chave. Souza, obrigado, velho. Baita resenha. Galera, link, comentário nesse vídeo. Souza passou pelo Grêmio 2012, 2013. Olha aqui, ó, carreira multivitoriosa. Grêmio e Fenerbahçe foram os únicos times que eu fiz mais de 100 jogos. Grêmio, é isso aí. O Grêmio passou de 100. Passou de 100. E o cara botou o Maicon no Grêmio. É a história que fica. Cara, essa do Maicon aí. Ó, eu não botei que eles já queriam. Tu tá devendo bicho pro homem. Eles já queriam. Na verdade, o JP me ligou pra saber sobre. Eu falei, irmão, fecha o olho e leva. Mas tem o seguinte, se tu dizer assim, se eu falo realmente. Não é. Porque o JP é meu amigo até hoje, assim, me respeitava muito, sabia do meu caráter, como eu agia aqui. E se eu falasse de repente não, mas não tinha como falar não. Porque o Maicon, pra mim, eu boto ele aí, ó. Ele, o Coutinho e o Ganso são jogadores que eu ficava olhando. Olha no treino e fala, cara, na mesma treinos são normais, né? Pega essa, Maicon. Beleza, rapaziada? Like nesse vídeo aqui que o homem merece. Vamos esclarecer ali. Esclarece aí. Pode, pergunta ela. Dani, a gente contou uma história aqui, tu não viu porque tu chegou depois. A história da panela de pressão. Ai, isso é ridículo. O que aconteceu em Portugal? É verdade? Você também estava junto. Eu que lembrei. Quando eu cheguei no Grêmio, que eu dei essa entrevista pra ele, foi o primeiro que eu dei entrevista, eu contei essa história. Agora ele lembrou, cara, eu queria saber da história da panela. Da panela de pressão. É verdade. O que aconteceu? Recém-casada, a gente também não sabia, né, cozinhar, não tinha empregado, não tinha ninguém que me ajudasse, e ele também... Zero. E ele também não deixou eu abrir a panela de pressão. Eu fiz o feijão e o ar não saiu. E aí nunca mais eu abri a panela. E ele também não deixou. Aí minha mãe falou depois de um mês, você, não abre não.